Muito bem, queridos, vamos falar da lição número 5, terminando a lição, fechando o raciocínio, porque nós conseguimos, assim, pontuar algumas situações importantes nessa lição. E uma delas é justamente a questão de que Deus é supremo, e Deus colocou os deuses do Egito, assim, no chinelo, né? Eles não puderam fazer nada. 10 pragas. 10 pragas caíram no Egito. Todos os deuses foram, de uma forma ou de outra, tocados pelo poder de Deus. Mas os egípcios, eles eram teimosos, porque Faraó era teimoso. Faraó dizia, não, eu não vou deixar o povo sair. Depois, quando a praga apertava, ele dizia, Moisés, ora a Deus, peça perdão por nós e vou deixar o povo ir. Na hora que Moisés clamava a Deus e a praga cessava, o Faraó disse, mentira minha, não vou deixar ninguém sair. Moisés ficou zangado com o Faraó, principalmente porque o Faraó ameaçou ele de morte. E Moisés disse do que se tratava a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Mas eles não acreditavam. Eles tinham deuses como Íris, como Amon-Ra, como, por exemplo, Egete, como, por exemplo, o deus Apis, que era um cabeça de touro. E ele achava que esses deuses iriam protegê-lo, ou proteger o Egito. Eles não protegeram. Mostraram-se falíveis, todos eles. Deus, então, desmoralizou os deuses egípcios e disse para os hebreus, vocês devem agora se preparar, porque é o momento em que o anjo destruidor vai passar sobre o Egito. E na porta que não tiver o sangue do cordeiro, o filho mais velho vai morrer. Então se prepare. Por isso os judeus se prepararam para colocar sangue na porta, preparar um cordeiro, e Deus disse, olha, tem que comer o cordeiro com ervas amargas e comer pão sem fermento. Se tiver uma casa que tenha fermento com pão com fermento, essa pessoa será extirpada do povo de Israel. Então o fermento representava o pecado, tinha que ser algo limpo, algo que não contaminasse. E o cordeiro deveria ser de 1 ano, sem defeito, deveria ser comido por uma família ou por 2, se a família fosse pequena, de maneira que eles pudessem consumir tudo e o restante, os ossos, isso era queimado, depois jogado fora e queimado. Então era preciso fazer esse ritual. E Deus até disse, olha, quando no futuro teus filhos se perguntarem, que ritual é esse, meu pai? Então vocês vão dizer, isso aqui é quando o Senhor Deus nos libertou do Egito, nós éramos escravos, e numa noite especial, o anjo do Senhor passou e com o sangue do cordeiro, nós então fomos livrados da morte. E nossos filhos foram salvos e no Egito houve um grande clamor. Deus sempre toca a consciência das pessoas. Deus sempre avisa daquilo que vai fazer. Amós diz assim, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o profeta na ocasião era Moisés. E diz a Faraó, vai acontecer tudo isso. Mas ele não acreditou. Então a consciência dele poderia ter sido tocada. Havia um homem que, ele durante muito tempo, ele relutou em aceitar Jesus Cristo como Salvador. É que ele tinha um problema. Esse homem, no passado, ele fez uma coisa errada. Ele estava em dificuldade financeira, tinha um armazém, com seguro, o que ele fez? Ele deu um jeito de tocar fogo no armazém. Ninguém descobriu, não havia câmeras ainda para filmar nada, ninguém descobriu. A companhia de seguro não conseguiu provar que foi uma fraude. E acabaram dando todo o dinheiro para ele, pagaram integralmente. E ele então montou outro negócio com o dinheiro do seguro. Mas depois de uns 20 anos ele conheceu o Evangelho e agora a esposa preparada para o batismo, o pastor conversando com ele, diz, não pastor, um momentinho só, estou resolvendo uns problemas, mas o que ele estava mesmo era com dor na consciência, porque ele havia feito aquela coisa errada. Sabe o que a esposa dele fez? Contou para o pastor. Meu marido fez isso, por que ele não está querendo se batizar, pastor? Ele está protelando. E o pastor foi lá conversar com ele, ele ficou bravo com o pastor, disse que o pastor estava se metendo na vida dele. O pastor disse, não, meu irmão, não estou me metendo na sua vida. Eu estou querendo que o irmão se salve. Então o irmão, quer um conselho? Vá até a companhia de seguro, diga que o irmão vai ser batizado na igreja adventista, que o irmão não pode mais ficar com esse segredo. Conte o que aconteceu e se propõe a pagar em parcelas, do jeito que o irmão pode. O homem passou a noite inteira pensando nisso. De manhã ele tomou a decisão, disse para a esposa, eu vou me batizar, mas primeiro eu vou na companhia de seguro, só que eu não sei o que eles vão fazer. Eles podem me denunciar e eu posso ser preso por fraude. Ele foi na companhia de seguro, conversou com o diretor da companhia de seguro, contou o ocorrido, disse por que estava ali, porque Jesus estava no coração dele e sua consciência estava muito assim, causando um desconforto para ele. O diretor aceitou a proposta do parcelamento. Ele ia pagar em 60 parcelas. Mas aí, quando ele pagou a 5ª parcela, o diretor chamou lá e disse, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu também
sou uma pessoa convertida ao Evangelho. E o Senhor mostrou uma coisa impressionante. Jesus transformou o seu coração. Então foi o seguinte, a companhia resolveu perdoar a sua dívida. O senhor não deve mais nada. O senhor já pagou 5, já mostrou que estava realmente assim, em condições e tinha assim, intenção de pagar o seu débito. Mas a companhia resolveu perdoar o senhor. O homem pulou de alegria, abraçou o diretor, abraçou o pastor, a esposa, se tornou um dos melhores membros da igreja. Deus sempre toca nas consciências, por mais adormecida que ela esteja. Tocou na consciência de Faraó, e Ellen White diz que quanto mais Faraó endurecia o coração, mais o Espírito Santo se retirava da vida dele, até que o filho morreu, até que ele perseguiu o povo e acabou morrendo. Que pena. Então Deus nos dá vários avisos, Ele nos mostra que nós devemos andar no caminho certo para que possamos alcançar um dia a vida eterna. Jesus se tornou o nosso Cordeiro, nosso libertador. Sua morte na cruz foi salvífica e cumpriu aquilo que João Batista disse ao olhar para ele, João 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Linda lição dessa semana. Nos ensinou muito sobre o Cordeiro de Deus, sobre o livramento, sobre fazer a vontade divina e como também nos deu uma lição para a liderança, aqueles que dirigem pessoas assim no caminho para o céu. Tomem cuidado, não duvidem de Deus e não escarneçam de Deus. O povo pode sofrer por causa de um líder. Deus nos abençoe. Que tenhamos um feliz sábado.